A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amado irmão e amada irmã. Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês. Você que nos assiste aí, seja pelo seu dispositivo, pela televisão ou pelo menos está nos ouvindo. Essa é a nossa IPP-TV, a sua TV missionária da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E estamos no nosso Vida Devocional, onde compartilhamos a palavra de Deus e oramos com você. Por isso você que nos assiste já pode começar a deixar o seu pedido de oração, porque ao final, como a gente sempre faz aqui, a gente ora com você, consegue ler ali pelo menos a maioria dos pedidos, mas a gente entrega todos os pedidos que estão ali escritos diante do nosso Deus, entregamos em oração. E nós vamos na continuidade daquilo que estamos observando sobre a oração de Paulo pelos Efésios. Na cidade de Éfeso existia ali a igreja daqueles irmãos, os Efésios, que congregavam ali e eram muito amados por Paulo. E Paulo orava por eles. E é por isso que, baseado na oração de Paulo, que é a palavra de Deus, que se encontra na carta do próprio apóstolo Paulo aos Efésios, ali no capítulo 1, é que nós podemos orar a palavra. Concorda comigo? A palavra de Deus ela pode ser orada, você pode se inspirar e imitar aqui o apóstolo Paulo e tantas outras orações. E no sentido geral, a oração principal que nos ensinou o Senhor Jesus, ela é o norte. E todos os outros personagens da Bíblia, pessoas que viveram ali, elas inspiradas por Deus, oraram dessa maneira, uma maneira especial, espiritual de se orar. Não só pedindo por coisas, mas de uma maneira correta, o foco correto. E a gente tem feito essa série aqui justamente pensando nisso, no tipo de oração do apóstolo Paulo e de tantos outros, como já falamos, eu preciso orar mais, eu preciso orar melhor. Parte 6. Estamos chegando ao final dessa série e eu vou dar o spoiler aqui, quando que a série acaba. A série ela vai até o episódio 9. Então temos aí, com a de hoje, temos mais 3 depois e a gente vai fechar justamente esse capítulo 1, onde a gente está focando da perícope do versículo 15 até o versículo 23. E você vai fechar essa série conosco, entendendo como o apóstolo Paulo orou e como nós podemos orar. E antes de mais nada, eu já peço que você vá abrindo aí a sua Bíblia ou ligue o seu dispositivo na própria carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, e nós vamos ler ali do versículo 15 até o versículo 19, que entrará em destaque nessa manhã, onde a gente vai entender o núcleo ali, porque que a gente precisa orar mais e melhor. Enquanto você abre a sua Bíblia, como eu faço sempre, todas as manhãs, a gente não pode deixar de falar sobre a Bíblia Hebron, a sua Bíblia de meditação diária, essa Bíblia maravilhosa, o verde presbiteriano, e a gente tem essa Bíblia para que você utilize dos espaços aqui na lateral, esses espaços aqui, para que você faça as suas anotações da sua jornada com Deus, da sua jornada de meditação diária, onde você também pode levar essa Bíblia para a igreja, para a escola dominical, para a sua célula, para você anotar os estudos bíblicos aqui, ou até mesmo você fazer uma arte aqui daquilo que Deus falou ao seu coração através do texto na sua meditação diária. Por isso, quando você contribui adquirindo com a Bíblia Hebron, você adquire para a obra missionária da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, onde nós temos muitas atividades aqui, como plantação de igrejas, distribuímos muitas cestas básicas, distribuímos a palavra de Deus aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, a sua igreja missionária. Por isso, acesse o site editorebron.com.br e adquira já a sua, essa Bíblia super especial. Mas vamos ao que interessa, principalmente nessa manhã, que é estudarmos a palavra de Deus e termos o nosso momento de vida devocional. Eu estou muito feliz nessa manhã porque chegamos a esse capítulo 6, esse episódio 6, eu preciso orar mais e melhor. Mas antes de mais nada, como nós estamos falando sobre oração, você quer orar comigo? Feche seus olhos no seu lugar aí onde você estiver e peça a Deus que ilumine os nossos corações nessa manhã. Deus, nós te louvamos nessa manhã. Bendito seja o teu nome. Nós estamos na tua casa, nesse lugar aqui, na IPP-TV, e nós te pedimos nessa manhã que o Senhor abençoe todos os colaboradores. Abençoa a equipe pastoral, abençoa o conselho da tua igreja, abençoa a missão da Igreja Presbiteriana de Pinheiros e todos os irmãos. Mas agora, de modo muito especial, abençoa todos aqueles que estão conectados conosco nessa manhã. Para que a tua glória brilhe sobre eles, para que o teu Espírito fale ao coração
e para que o Teu Espírito traduza a nossa oração na batida correta, onde a gente consiga entender a Tua vontade e orar por aquilo que é extremamente primordial e necessário na vida de cada um de nós. Mas sabemos que Tu és o Deus soberano, que nos abençoa, que guarda as nossas vidas. Por isso, contempla também, Senhor, o coração e o clamor do aflito que entrou aqui nessa manhã. Aquele que tem a sua necessidade, que já está colocando o seu pedido de oração aqui no chat. Por favor, ó Deus, vai em socorro de cada família aqui representada e traz a Tua bênção e também as orações de gratidão e de alegria. Por isso, nessa manhã, fala conosco. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Querido irmão, abra comigo a sua Bíblia, como eu já falei, Efésios 1, de 15 a 19, diz assim a palavra do Senhor. A oração de Paulo. Por isso, também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Repetindo o versículo 19 em destaque nessa manhã. E qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Esta é a palavra do Senhor. Então, meu amado irmão e minha irmã, já sabemos que nós precisamos orar com coração e joelhos totalmente dependentes do Senhor. É a primeira parte dessa série. Que a nossa oração deve ser carregada de espiritualidade e que a oração precisa ser focada e piedosa, tendo assim os olhos do coração abertos para o conhecimento de quem é o Senhor, de quem é Deus, e que ela deve estar também impregnada de espiritualidade e da certeza do crente, que é a esperança em Cristo e a volta do Senhor Jesus. Entendemos que devemos orar como Paulo, e devemos orar pelas riquezas. Foi o último episódio dessa série. E ali falamos, que riquezas? Riquezas do mundo? Não. Riquezas por termos o próprio Deus como nossa herança e nós sermos a herança do Senhor. E hoje nós vamos continuar a buscar a oração de acordo com a palavra e vamos buscar orar como Paulo orou. Você ora por poder? Que tipo de poder é esse, pastor Vinícius? Com certeza não é o poder do mundo. O poder muitas vezes que as pessoas desejam, o poder do dinheiro, o poder do político, o poder da influência, mas é o poder que vem do Espírito Santo de Deus, o poder de Deus que vem do alto, e foi por isso que Paulo orou. E esse tipo de poder nós vamos ver que na oração de Paulo nós também podemos imitar e pedir, Senhor, precisamos do teu poder. E você vai entender conosco nessa manhã que orar é orar por poder. E que tipo de poder é esse? Nenhuma pessoa se sente o tempo todo poderosa, o tempo todo ali com força e com vigor. Muitas vezes, na verdade, a maioria das pessoas, inclusive nesses últimos dias que vivemos de pandemia, isolados e agora saímos, você vai encontrar uma série de pessoas que estão com ansiedade, abaladas, se sentindo, na verdade, a antítese do poder, ou seja, se sentindo fracas. E é nesse momento que cada um de nós sabe que, ao se sentir fraco, a gente sabe o que é ser tentado. A gente sabe também o que é sucumbir. A gente sabe o que é falhar, o que é ser desafiado e testado nesse período onde a gente se sente fraco e o que é estar sobrecarregado, acordar de manhã e se sentir pressionado muitas vezes pela incerteza da vida. Você que veio aqui nessa manhã, por exemplo, se nessa pandemia você perdeu um familiar, por exemplo, se nessa pandemia você perdeu um emprego, eu digo para você nessa manhã, você precisa do poder de Deus para não se sentir fraco quando muitas vezes acordamos de madrugada com o peito esmagado pela ansiedade. Nós sabemos o que é experimentar medo do futuro, principalmente nesses últimos tempos que vivemos. Por isso que muitas vezes nos arrependemos do passado
e as nossas preocupações muitas vezes são sobre como será a nossa saúde daqui para frente, depois desse tempo, como vai ser as pessoas que amamos e há muito tempo não as vemos e agora podemos voltar ao contato, e tudo isso vai populando a nossa mente. Por isso que nessa manhã eu quero dizer para vocês, nenhum de nós está imune às fraquezas da vida e aos momentos de tristeza. Nem os efésios estavam. Nem Paulo estava imune às fraquezas, porque você vai ver quando Paulo visita a primeira vez a cidade de Corinto, quando ele vai visitar os irmãos lá, os coríntios, você vai perceber que ele chega naquela visita, ali no capítulo 2, versículo 3, dizendo o seguinte: e foi em fraqueza, temor e grande temor, que eu estive entre vocês. Perceba, o apóstolo Paulo, mesmo no meio das suas viagens missionárias, plantando igrejas, ele sentiu a fraqueza muitas vezes, que é essa fraqueza da natureza humana, que é tentada, que sofre os problemas e as diversidades da vida. E nenhum de nós está imune a essas coisas. Mas o antídoto para essa fraqueza é justamente não o poder do mundo, mas o poder de Deus que supera todas as coisas. Assim, Paulo estava orando pela igreja em Éfeso e ele orava da seguinte maneira, como vimos em destaque ali no versículo 19. Para que vocês saibam, Efésios, qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos. Paulo, ele está orando por poder. E eu e você podemos orar por poder também. Que tipo de poder é esse? Que está disponível a nós, os que cremos. É isso que ele está dizendo. O poder está disponível e você precisa orar por ele. Paulo vai tirar esse poder justamente de 3 princípios, e na verdade a gente pode dizer de 3 lugares na própria palavra, que é o verbo vivo Cristo Jesus. Paulo busca esse poder em todas as suas cartas e você vai ver que ele vai sempre relacionar cada um desses 3 itens que eu vou citar agora. É desse lugar, ou desses 3 lugares, que Paulo tira o poder para ter uma vida espiritual saudável e uma vida material e terrena também condizente com aquele que crê na esperança e na provisão do Senhor Jesus. Em primeiro lugar, Paulo crê na ressurreição. Você pode olhar lá no próprio versículo 20, Efésios 1, 20, que ele vai dizer o seguinte: a obra de seu grande poder que operou em Cristo quando levantou dos mortos. Paulo crê nessa obra, que Cristo foi levantado dentre os mortos. A referência é Efésios 1, 20. Então, em primeiro lugar, a ressurreição. É dali que Paulo tira o poder, ou seja, é dali que ele busca o poder em Deus, crendo na ressurreição. Em segundo lugar, ele crê na exaltação de Jesus. Jesus, quando ele é assunto aos céus e ele é exaltado à destra de Deus, ou seja, à sua direita, ele está nas regiões celestiais. A gente vai ver isso um pouco mais a fundo daqui à frente. E aí, para mim e para você, eu preciso crer na ressurreição e eu preciso crer na soberania e exaltação do Senhor Jesus. Ele é o governante do universo. O domínio de Jesus é o terceiro item, é o terceiro lugar. Ele ressuscitou, ele foi exaltado por Deus e ele domina sobre tudo. Se você olhar mais à frente, um versículo depois, Efésios 1, 21, é outra referência que Paulo vai crer que esse poder vem do domínio do Senhor Jesus, que diz o seguinte o texto: acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro, ou seja, pelos séculos dos séculos, na eternidade passada, na eternidade presente e na eternidade futura, como disse o reverendo Nilson no último sermão de domingo às 11 horas, e recomendo, querido, vá na IPP-TV e busque o sermão. Falou muito comigo, por isso que eu estou recomendando. Aliás, todos os sermões da nossa igreja são maravilhosos, mas saiba o que é crer na provisão do Senhor através do sermão das 11 horas do domingo passado. Enfim, é isso. Estamos juntos crendo que, como Paulo, nós podemos orar pelo poder, mas o poder ele advém dessas 3 características ou desses 3 lugares em Cristo: a sua ressurreição, a sua exaltação e o seu domínio sobre tudo e sobre todos. Paulo vai dizer que a gente deve compreender, meu amado irmão e minha irmã, que a natureza triunfante de Jesus, ela nos diz que esse mesmo poder, ela deu a vitória sobre Cristo e para Cristo sobre a morte, e é o mesmo poder que está disponível para mim e para você. Você crê nisso nessa manhã?
O poder que habita em Cristo Jesus está em nós, porque Cristo vive em mim. E isso é maravilhoso compreender dessa maneira, que eu posso orar ao Senhor e dizer, Senhor, mais do teu poder, mais de Cristo Jesus em mim. Já imaginou isso? Coloque isso como ingrediente na sua oração. E esse poder é o poder que ressuscita os mortos, que ressuscitou ao Senhor Jesus, e que o próprio Senhor Jesus ressuscitou a Lázaro. O próprio Senhor Jesus ressuscitou a menina chamada Talita. E naquele momento, o que eu e você podemos pensar, se o poder que ressuscita os mortos, como que esse poder, como que o nosso testemunho cristão é a ressurreição do Senhor Jesus? Como que isso é a chave para o nosso testemunho? A ressurreição do Senhor Jesus. A ressurreição, ela é testificada justamente por um túmulo vazio, notoriamente vazio. Está lá, até hoje vazio. E o qual nunca foi, nem pode ser humanamente explicado por que aquele túmulo está vazio. Mas o fato é que a única explicação que importa para mim e para você é que a ressurreição aconteceu da maneira que Jesus justamente disse que aconteceria, porque está registrado e há fatos históricos. O túmulo está vazio. Se você for no túmulo de Buda, está vazio. Maomé, está lá os restos mortais, perdão. Se você for no túmulo de Buda, os restos mortais estão lá. Se você for no túmulo de Maomé, os restos mortais estão lá. Mas o túmulo do nosso Senhor Jesus está vazio e isso ninguém pode negar. Ou seja, a transformação dos discípulos é um exemplo também sobre o nosso testemunho a respeito da ressurreição. Por quê? Porque o testemunho dos discípulos, além do túmulo vazio, é mais uma realidade que contribui para isso. Por quê? A gente precisa voltar também naquele período da história, onde eles ali se sentiam derrotados, eles haviam desistido de tudo, eles se esconderam do Império Romano e também da perseguição religiosa. E o corpo de Jesus foi sepultado numa tumba comprada por José de Arimateia, por exemplo. E não havia nada a se dizer. E o que se fazer? Os fatos históricos estavam ali. O que estava acontecendo no momento era uma realidade triste para aqueles homens que ainda não tinham conhecido a respeito da ressurreição de Jesus. Mas no mesmo tempo, então de repente nós vamos encontrar, quando o Senhor Jesus se apresenta para eles, e as pessoas, muitas pessoas testemunham da ressurreição de Jesus Cristo, mais à frente, já no nascedouro da igreja primitiva, você vai ver em Atos 2, 32 e 36, Pedro dizer o seguinte: Deus ressuscitou este Jesus, e disto nós somos testemunhas. Portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que este Jesus, que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Como que um pescador iletrado, o traidor da fogueira, sim, porque quando Jesus estava sendo preso, ele escolheu ficar perto da fogueira e longe da cruz. Como que esse pescador iletrado, traidor da fogueira, um homem derrotado, resolveu agora, em Atos, voltar tão bravamente corajoso? Como que isso pôde acontecer? Somente, meu amado irmão e minha irmã, pela suprema obra da grandeza do poder de Deus, porque ele testemunhou o Cristo ressuscitado, ele recebeu esse poder do Espírito Santo e você precisa crer nisso. O mesmo poder que, vamos dizer assim, ressuscitou Pedro e os discípulos dessa letargia da sua própria incerteza e falta de fé. Eles estavam letárgicos, eles estavam ali com uma apatia na sua fé, porque ainda não tinham encontrado o Cristo ressuscitado. Mas quando Pedro, que é o primeiro a ter a notícia através das mulheres de que Cristo havia ressuscitado, ele corre e ele encontra o túmulo vazio, mas depois ele tem um encontro com o Senhor Jesus. Eu e você precisamos a cada dia de um encontro com o Cristo ressuscitado. Sim, o Cristo redivivo, o ressurreto, ele está vivo e, como diz um reverendo muito amigo meu, está vivo e muito bem à direita de Deus, e nós precisamos crer nisso, porque é disso, do poder do Espírito Santo, crendo na ressurreição de Cristo, que nós podemos entender que o poder de Deus está disponível para cada um de nós. Se houvesse, meu amado irmão e irmã, a ausência da ressurreição, a realidade da ressurreição fosse ausente, não teríamos aqui, uma página sequer do Novo Testamento. Se isso não fosse real, os apóstolos não teriam
o evangelho em si para pregar, e nós mesmos não teríamos uma história para contar a respeito de quem foi Jesus, se isso não fosse real. E é por isso que você está aqui nessa manhã, porque Cristo te chama para um encontro da realidade com a ressurreição. Mas verdadeiramente nós podemos agarrar também a palavra que garante essa ressurreição, justamente pelo relato de Lucas, das palavras de Pedro em Atos 2, 30 e 31. Acompanhe comigo se você quiser. Atos 2, 30 e 31 diz assim: sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Palavra do Senhor. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. O corpo do Senhor Jesus não desintegrou no túmulo de José de Arimateia, que José de Arimateia havia comprado. Nem por um momento sequer o corpo de Jesus passou pela corrupção. Por quê? Por que não sofreu corrupção? Por causa da obra da suprema grandeza do poder de Deus, na realização dessa física, objetiva e histórica ressurreição de um homem que saiu da morte, foi levantado de entre os mortos. Mas Jesus não é só uma razão histórica e algo que foi registrado no tempo sob o poder de Pôncio Pilatos. Jesus também é algo que de fato vem acompanhado da sua exaltação, ou seja, o segundo lugar que nós falamos ali no início, a exaltação porque ele está à direita de Deus Pai, nas regiões celestiais, ou seja, Jesus retornou na sua ressurreição para o lugar de onde ele veio. E é isso que nós devemos crer, que é o poder de Deus sobre nós. Os escritores da Bíblia, inclusive, eles veem a ressurreição e a ascensão do Senhor Jesus, quando ele é assunto, ou seja, quando ele sobe na frente dos discípulos aos céus e os anjos ali estão e perguntam, né, varões galileus, por que vocês estão olhando para o alto aí? É de fato esse momento, ressurreição e ascensão, como um momento único. Jesus é tanto o Senhor ressurreto, quanto ele é o Rei exaltado. A ascensão de Jesus é uma demonstração do seu maravilhoso poder, tanto quanto a ressurreição. Quando Jesus é assunto aos céus, ali se exibe para todas aquelas testemunhas o poder de Deus. A ascensão completa, a obra de Cristo, provando a completa aceitação do Pai, do sacrifício do seu Filho pelo pecado, conforme Hebreus 10, 12 nos diz. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Ou seja, Cristo Jesus foi exaltado, pagou o preço de morte, de cruz e de sangue, pelo meu e pelo seu pecado. Ele morre, ao terceiro dia ele ressuscita, e ele, depois que passa o seu período ali na terra, ministrando aos discípulos, ele é assunto e exaltado à destra de Deus. E é por isso que eu e você podemos perguntar agora, onde está Jesus nesse exato momento? O que ele está fazendo? Como falamos aqui, se ele está à destra de Deus, o que acontece exatamente nesse momento? Se vivemos o período em que a proeminência é do Espírito Santo que está na igreja e habita em nós, e o Senhor Jesus à destra de Deus, o que ele realiza? Ele está assentado à direita de Deus. Seu sacrifício pelo pecados aconteceu no passado. Sua preparação para um lugar glorioso para o seu povo começou no passado, quando ele disse lá em João 14, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Esta é a palavra de Deus. Jesus começou aquela obra quando ele é assunto aos céus. E também ele enviou a promessa do Paráclito, ou seja, o Consolador, o Espírito Santo, e aquela promessa aconteceu no passado da sua declaração, e hoje vivemos o período do Espírito Santo sobre a igreja. E que dá poder à igreja, e isso aconteceu naquele período. Mas onde está Jesus agora? O que Jesus está fazendo nesse momento? É onde adentramos no último ponto dessa manhã. Jesus, meu amado irmão e minha irmã, ele está governando o universo. No seu poder, o Pai sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo e, para ser o cabeça sobre todas as coisas. Efésios 1, 22. Jesus é o cabeça de todo o universo. Ele governa,
Ele dá as regras desse mundo, ele está no seu alto e sublime trono, à direita de Deus. E quando os teólogos chamam de a seção de Cristo, a palavra seção aqui é um substantivo que vem do latim sessio, que significa sentar. Por exemplo, quando a corte está em sessão, no direito e na justiça, né, no fórum, é o momento em que o juiz se assenta para exercer o seu ofício. O Novo Testamento também representa que Jesus está no céu, mas a sessão de Cristo, nesse caso, pela teologia, tem um significado teológico muito especial, por causa da conexão com o papel de Cristo como Rei do universo. A sessão é uma das doutrinas especificamente mencionada no Credo dos Apóstolos, no qual Jesus está assentado à direita do Pai, Deus Pai Todo-Poderoso. E segue justamente essa afirmação sobre a ascensão, ou seja, Cristo a sessão de Cristo é o que Cristo está fazendo agora, assentado à destra de Deus para governar o universo. Agora, a pergunta para mim e para você, Jesus está sentado à direita de Deus, não para descansar, mas para governar. Por quê? Ele sustenta todas as coisas, a sua palavra é poderosa, Hebreus 1:3 vai nos dizer isso. E ele está dirigindo o universo para um propósito, para um determinado fim. E como diz Efésios 1:22, Deus o colocou como cabeça sobre todas as coisas e o deu à igreja, ou seja, o poder que está em Cristo Jesus, o governador do universo, está disponível para mim e para você. Então, eu e você, quando nos aproximamos desse Rei poderoso, que está assentado à direita de Deus, no seu alto e sublime trono, mesmo com as nossas fraquezas, tristezas, dores e pecados, nós podemos confiar no soberano do universo, que estende a sua boa mão para mim e para você, estende a sua boa mão aos membros do seu corpo, sim, a nós, a igreja, da qual Cristo é o governante, é o cabeça. Por isso que nós não precisamos temer, quando oramos a Ele, dizermos, Senhor, nos dá do Teu poder, porque Tu dominas sobre todo o universo. Ou seja, esse poder está em nós. E o que efetivamente acontece quando conhecemos e vivemos essa suprema grandeza do poder de Deus? Nós viveremos vidas que vão agir de todo o coração confiando em Deus. Quando nós tomamos essa perspectiva, isso transforma a nossa visão de mundo, ou seja, a suprema grandeza do poder de Deus nos fortalece. Por quê? Porque não há razão pela qual não possamos obedecer a Deus, porque tudo vai ser por amor a Ele. E a palavra de Deus vai nos dizer em Atos 1:8, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Assim, sem o poder de Deus através do Espírito Santo, os apóstolos e a igreja não teriam realizado coisa alguma. A própria Bíblia não teria sido escrita. E esse poder está disponível para mim e para você. Você pode orar dessa mesma forma por você? Paulo orou pelos seus amigos em Éfeso, para que eles conhecessem esse poder. E muitas vezes, quando eu olho para mim mesmo, eu vejo a minha fraqueza, e isso às vezes quer me deter. Eu passo a questionar os meus problemas, mas eu preciso olhar para Jesus, não para um Galileu que morreu, mas como o ressurreto, poderoso, governante do universo que está à destra de Deus e que em suas mãos está sob autoridade. Você conhece mais alguém que pode lhe dar esse poder? Certamente que não. E esse poder nós só precisamos conhecer no nome acima de todo nome. Mesmo que você esteja se sentindo nessa manhã sozinho, eu quero orar com você. Se você está com medo, ansiedade, tristeza, solidão, angústia, vergonha, a doença, a mágoa ou qualquer outra dificuldade bateu a porta do seu coração, confie e descanse na suprema grandeza do poder de Jesus Cristo. E é por isso que nessa manhã eu quero entrar aqui no nosso link para que a gente possa acessar junto com os nossos irmãos os pedidos de oração. Deus nos capacita através do seu poder a obedecer à sua soberana vontade. E é por isso que eu quero orar com você. Eu quero olhar os pedidos aqui de oração e ao mesmo tempo que a Luísa já me mandou o link aqui, e eu quero observar aqui cada um deles, se a gente puder ir lendo aqui, a gente vai vendo os pedidos de oração e ao mesmo tempo se conectando.
Olha, já temos muitos pedidos aqui. Peço, diz a Margarete, oração por uma cura de um mioma que tanto me aflige. Vamos orar, Margarete, que Deus abençoe sua vida. O Jorge Ribas, saúde emocional. Vamos orar, Jorge. A causa judicial e conversão de familiares, disse a Marildes. Oração pela família, Luciana, Jackson e vários nomes aqui. A Marilene colocou. E mais outros pedidos vão chegando. A Karina diz assim, peço a oração para que Deus quebrante o meu coração e das minhas filhas, para que sejamos transformadas e renascidas no sangue redentor de Cristo. Amém. Que as suas filhas e você possam servir, Karina. Que Deus abençoe. Vamos orar. Oração pela família, a Cineide pediu aqui também. Peço oração pela minha vida espiritual e salvação da minha família. A Marlene vai dizer, te agradeço, Senhor. Isso, oração de gratidão é bênção demais também. E muitas saudações aqui de outros lugares, como Ceará, Rio Grande do Norte e tantos outros lugares. Santos, a Malu de Santos está aqui com a gente. Peço oração por minha vida e salvação da minha família. A Meire fala aqui, peço oração pelo meu filho que tem uma neuropatia progressiva que não tem cura para a medicina. Ele tem 17 anos, está revoltado. Vamos orar em nome de Jesus, viu, querida Meire? Vamos orar, o Senhor é poderoso, como vimos nessa manhã. Ele conhece o seu coração e o coração da igreja, para que o seu filho seja curado em nome de Jesus. E assim a gente vai aqui com muitos pedidos de oração, oração pela família, oração por esses momentos de aflição. As pessoas estão pedindo pela minha casa, diz a Cátia Silene aqui, libertação, conversão do meu filho Pedro, saúde. Gente, são muitos pedidos, né? Eu tento ler alguns aqui, mas como eu falo sempre, o Senhor conhece cada pedido que foi colocado aqui. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Vamos orar? O nosso horário estourou um pouquinho, mas é bênção a gente estar aqui como os pastores da IPP que oram por sua vida, oram por todos aqueles que fazem parte dessa missão e contribuem com essa missão. Por isso, coloque seu coração diante do Senhor nessa hora e vamos orar. Bendito Deus, nós chamamos. Entendemos nessa manhã que nós precisamos orar como Paulo, precisamos orar mais e melhor, e entender que a suprema grandeza do poder de Deus é tudo o que precisamos, acreditando na ressurreição de Cristo, acreditando que Ele é poderoso e que Ele domina e está à tua direita, governando todo o universo, mas que de forma particular, personalíssima, se preocupa com a vida de cada um de nós. O Senhor não trata com massas, o Senhor trata com seres humanos individuais. E por favor, ó Deus, sobre a vida dos meus irmãos aqui conectados, que em nome de Jesus, Senhor, o Senhor alcance os lares com transformação, arrependimento, vida nova no Evangelho e conforme a tua soberania, atendendo a cada pedido aqui colocado, Senhor. Pedimos pela Meire e pelo seu filho de maneira muito especial, por esse jovem de 17 anos. Deus, essa doença que o mundo está dizendo, a medicina está dizendo que não tem jeito, uma só palavra tua pode mudar todas as coisas. Por isso, em nome de Jesus, nós oramos de maneira especial por ela nessa manhã. Mas por todos os meus irmãos, nós entregamos os pedidos aqui. E que tenhamos a consciência que a eternidade é o principal foco e alvo de cada um de nós. De cada um de nós. Por isso, nós oramos agradecidos no nome santo de Jesus. Amém. Querido irmão, querida irmã, até a próxima. E temos aí mais alguns episódios. Eu preciso orar mais, eu preciso orar melhor. Deus abençoe a sua vida. Até a próxima. Tchau, tchau.